Sim. Mas como é que você pode realmente encontrar modos, estratégias para fazer a aprendizagem acontecer, né? E aí, quando a gente entra nos clichês da educação, né, eu acho que aí mora um pouquinho do dilema, né? Que a gente tem hoje em dia, por exemplo, quando você olha o universo dos cursos online, por exemplo, em massa, tem coisas muito boas, mas também tem coisas muito complicadas, né? E aí eu costumo dizer que o mundo, o mercado dos cursos online ou da educação online é um mercado que está regredindo, né? Mas o mercado da aprendizagem não. Esse tende a crescer cada vez mais, porque a aprendizagem não depende só de um curso. Pode ser a tua aprendizagem autodirigida também, a tua busca pessoal. E eu acho que é algo que a gente precisa buscar enquanto sociedade também, cada vez mais, para trabalhar a tal da inteligência orgânica. Uma das coisas que eu virei um ativista contra é da educação de bolha, né? Aquela que não ensina a gente a ser questionador. Aquela que não liberta ninguém, porque você fica sempre seguindo a mesma pessoa, aprendendo com as pessoas que pensam igual, e aí você vai só reforçando o viés, que é uma decorrência do que hoje acontece nas redes sociais e no mundo digital. Sim. E você sabe que você estava contando a história de você ter se tornado professor, então, depois dessa experiência na publicidade, de que, para mim, é muito claro por que professor ganha tão mal, né? Porque é a profissão que mais dá propósito, né? Não tem nada como quando alguém vira para você e fala, putz, agora eu entendi. Não tem nada como a sensação de clarificar uma dúvida ou apontar o caminho para alguém, né? É incrível mesmo. E é realmente um paradoxo, né? É? Porque é uma função, uma atividade tão fundamental, tão importante. E aí, por conta de ser tão gratificante, a gente acaba não reconhecendo a parte Absurdo, financeira. né? É um paradoxo É um gigante. paradoxo, deveria ser, né? Mas como é tão bom, é viciante também, essa adrenalina, esse retorno. E é possível a gente ter esse retorno também no digital. Sim. Né? Uma mensagem, você com seus conteúdos, você deve receber um bom retorno. Sim. Hoje, a minha atuação, ela é muito focada dentro do digital. Isso decorrência do fenômeno que a gente viveu há 5 anos atrás, né? E que acabou nos empurrando para o digital de uma forma muito forte. Pandemia. Sim, sim. O período da pandemia foi realmente bem, sim, impactante de diversas formas, né? Lógico, pelo estrago que foi feito, Na toda tua a vida situação. também? Cara, eu não tive perdas, assim, próximas, né? Mas eu tive muita consciência naquele momento da gravidade que era a situação, então fui um ativista por todas as posturas, né, de proteção que a gente poderia ter, e lógico que carrego até hoje uma frustração muito grande do como que o país encarou, mas quando eu penso trazendo para esse ambiente de educação, de aprendizagem, foi um período também que eu trabalhava num lugar em que a gente tinha um alcance São Paulo, né, aí já era... Eu trabalhava nesse momento já com formação de professores e não eram professores de carreira. Eram uma edtech onde a gente trabalhava com, por exemplo, cursos... Aonde fala o lugar? Não tem tá. propaganda. Não tem segredo, né? Não tem segredo, não. Trabalhava na Digital House. Na Digital House, Isso, sei. A Digital House. E a Digital House, ela é uma startup, uma edtech argentina, que depois teve abrangência na América Latina como um todo. Cheguei a frequentar, porque o primeiro diretor de lá, o CEO de lá, era o Carlos Júlio, que era meu cliente na época. Exatamente. Isso. Grande Júlio, um beijo pra você. E aí lá a gente tinha cursos que eram focados no digital. Sim. Marketing digital, programação pra caramba, vários tipos. Ciência de dados, UX. E os profissionais que vinham da aula ali, eles não eram professores de carreira. Eles eram, na verdade, técnicos, estavam trabalhando em diversas empresas, cargos muito bons ali. E aí eu costumava brincar, né? Vem ali uma professora que é sênior na área dela, ali dentro da instituição onde ela trabalha, mas ali na Digital House ela era júnior como professora. Então, tinha o desafio de desenvolver, né? Então, professores e professoras que chegavam ali. Era o didático. E eu era o cara que ajudava eles a destravarem, né? A conseguir se desenvolver. E esse momento era um momento em que a gente atuava muito em São Paulo, então, ali 2020. Recebia pessoas, até de Angola, a gente chegou a receber alunos vindos para cá para estudar, mas depois com a pandemia a gente acabou abrindo muito rápido assim uma operação online, né? E aí estourou de vez assim a quantidade de alunos, de professores, então meu trabalho nesse momento ficou gigantesco também. Eu lembro, cara, de um dia parar para olhar e eu tinha feito numa semana 53 reuniões.
Caramba. E aí eu falei assim, eu não tô trabalhando. Eu só entro em reunião e saio, eu não tô fazendo nada, né? E aí eu comecei a parar, a remexer aquilo, falei, não, tá errado, deixa eu cortar, mas é porque aquele momento exigia muita conversa, muita troca, muita relação, e eu tava montando uma equipe grande também naquele instante, né? Eram aulas síncronas da Digital House, quando foi princípio, para online também? A gente já tinha um conteúdo blend, então alguns dos cursos já tinham um esquema de sala de aula invertida, que você assiste primeiro um conteúdo online e depois tem o conteúdo síncrono. Ah, tá. Mas sempre tinha uma intervenção síncrona ali, né? E essa construção com os professores também, ela era um desafio grande porque não existia um manual como dar aulas online em tempos de pandemia. Ninguém tinha escrito isso, né? Acho que ninguém escreveu até hoje. Mas, assim, aquele desafio foi de realmente juntar essas pessoas, trocar com elas, conversar com elas e absorver delas, na prática, o que estava dando certo, o que podia melhorar, o que estava dando errado, para a gente ir corrigindo rota. Então, esse era o meu desafio lá dentro, né? Nesse momento de virada da pandemia. Então, por isso que eu tinha tantas reuniões, tantos contatos, tantas coisas acontecendo, né? Mas esse boom também me trouxe uma necessidade de buscar mais informação, de buscar capacitação para mim mesmo, seja enquanto líder que eu seria daquelas pessoas que eu estava trabalhando, seja para os professores aos quais eu estava apoiando, né? E aí foi um período também que eu me desenvolvi muito em questão de busca profissional. E de conteúdo também. Ô, César, você, agora depois desse tempo, já passou 5 anos da pandemia, o mercado de educação digital só cresceu. Na verdade, não diminuiu não, né? No mercado... Porque... E uma das coisas que sempre foi o meu discurso, pelo menos, a forma que eu olhei para esse mercado, e a gente já atua nele lá na Agência Sofia, que depois se tornou também Saber Ampliado, há 8 anos, 7 anos quase, uma das minhas grandes frustrações sempre foi de que o marketing digital ele é muito bom em vender curso, em fazer a pessoa passar no checkout. E é muito ruim em fazer as pessoas concluírem os cursos, assistirem os cursos, né? Você investiga muito isso, então, hoje? Sim. E isso é uma coisa que realmente você traz que ela é precisa, assim. A quantidade de conclusão, se a gente leva isso não só para o mercado do marketing digital, ou melhor, para o mercado da aprendizagem digital, mas quando a gente leva até para o meio corporativo, os dados mais recentes dizem que a conclusão de um curso, um curso EAD, pelos profissionais, por exemplo, numa empresa, ela não chega a 15%. Muito pouco. É muito pouco. E aí quando a gente olha para essa questão realmente de... O marketing ele tem muito poder para poder fazer as pessoas chegarem, se aproximarem daquele assunto e passar no checkout. Realmente esse é o processo. Mas existe muito pouco desenvolvimento do que vem depois e que é o coração do negócio. Muitos dos infoprodutores que a gente tem hoje em dia, eles são... Vou falar dos bons, né? Eles são realmente muito bons, às vezes, naquilo que sabem, naquilo que fazem, mas eles não necessariamente são tão bons em como eles passam adiante, em como eles constroem uma estrutura de aprendizagem, ou que a gente costuma falar um afluente de aprendizagem, né? Como é que você cria essa estratégia para que o outro possa realmente aprender? E aos poucos eu começo a reparar, e é parte do meu trabalho hoje também, a gente tem uma mentoria nesse sentido também, né, que é o Multi, que é realmente para preparar esses profissionais para que eles, além de saberem entregar como facilitadores ou como professores esse conteúdo, que eles saibam também estruturar esse curso melhor, que eles contem com profissionais dessas áreas.